consciência pedra, tipo pedra, pedra, pedra vazando que emana dos meus poros. Minha consciência pedra nesse instante, vazando que emana dos meus poros. A minha consciência, consciência negra. Valeu, câmara ligada! Apresenta a banda. Tá no ar o Câmara Ligada, um programa para ouvir o som e o pensamento dos jovens. Ellen, eu te peço para você apresentar a sua banda. Vamos lá. Esse moço simpático, risonho, ali no baixo no vocal, é Douglas Couto. Aqui nos teclados nós temos Felipe Viegas, também no vocal. Na batera, meu primo Gomes, Davi Gomes. No swing e brazuca das percussões e no vocal, Valentino Menezes. Prazer estar com vocês. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a primeira crise econômica vivida pela juventude brasileira. O que espera os jovens que estão saindo da universidade neste ano? Quais são as alternativas para quem não encontrar um lugar no mercado de trabalho? Os nossos convidados de hoje são o deputado Caio Nárcio, do PSDB de Minas Gerais. Ele é sociólogo, a Enide Rocha, pesquisadora do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e o Pedro Rio Verde, presidente da Brasil Júnior, a Confederação Brasileira de Empresas Juniores. Hoje nós recebemos a maravilhosa Ellen Oléria e vamos saber um pouquinho mais sobre a carreira dela. O mundo virou e eu tô de pé. A cantora e compositora brasiliense Ellen Oléria chega aos 15 anos de carreira com 5 discos lançados. E o mais importante, o reconhecimento do seu trabalho pelo público, pela classe artística e pela crítica. Com uma voz preciosa, ela encanta a todos por onde passa, com seu talento e simpatia. Depois do sucesso no reality show mais conhecido do país, Ellen conquistou um novo público e se apresentou em diferentes lugares, dentro e fora do Brasil. Recentemente, ela fez shows na Europa, além de se apresentar em Angola, na Rússia e no Japão. O repertório musical é vasto. Vai do jazz ao samba, do samba ao pop, do pop ao hip-hop e do hip-hop às manifestações do regionalismo brasileiro, como o congado, os afoxés e o carimbó. Dia preta traz a preta, dia preta como café, dia preta esconde a tristeza. São muitos os projetos musicais, mas Ellen não para por aí. Recentemente estreou na televisão e vem arrasando como apresentadora do Estação Plural, programa de entrevistas da TV Brasil voltado para o universo LGBT. Se deixar levar. Ellen, você veio para Brasília para o lançamento do Afrofuturista. O que as pessoas podem esperar desse seu novo CD? Primeiro, muita alegria de minha parte, porque esse filhote demorou bastante para chegar e chegou me fazendo me sentir muito realizada. Mas a gente está fazendo uma mistura bem bacana com a organicidade que a gente já trabalhava bastante, né? Eu acho que o meu som sempre foi muito mais orgânico. A gente está trazendo essa organicidade mais familiar e misturando com uma plasticidade, algo mais contemporâneo, que tem a ver, acho que, com os timbres e as tecnologias que a gente tem acesso hoje, né? Felipe é um dos responsáveis por isso, assina a produção do disco comigo, e é uma celebração. A gente, nesse momento onde se fala muito de um ódio gratuito, né? A gente está potencializando um conceito revolucionário conhecido como amor. Maravilhoso, eu já ouvi, adorei do início ao fim. E essa sua experiência como apresentadora agora? Onde é que as pessoas podem te assistir? Como é que está fazer o Estação Plural? Como é que isso entrou na sua agenda, né, que é tão concorrida? A Candy Mel já teve no Câmara Ligada. Astral, é uma gracinha. Eu entendi como fazer o que você faz é complexo e, e difícil, né? É uma linguagem que eu não tinha ainda muita familiaridade.
essa coisa de lidar com o TP, de lidar com ponto, de lidar com as câmeras. Está sendo demais, assim, eu estou curtindo muito fazer. E como é um programa semanal, achei bem bacana também. As gravações são semanais, né? As gravações acontecem em São Paulo. Um dos motivos que eu esteja muito mais lá agora do que aqui em Brasília. Mas a gente está conseguindo conciliar legal, porque é uma gravação por semana. E a equipe super bem preparada, nossa diretora é ótima, a Cássia Jean, nossa roteirista também, dá muito suporte para a gente. E estou gostando muito, muito mesmo. Também. Estou acompanhando, estou adorando. A gente já tem uma pergunta para você, mas antes eu vou apresentar os meninos que vieram hoje, são alunos do Centro de Ensino Médio 1 de São Sebastião. Aplausos para vocês. O Centro de Ensino Médio Paulo Freire e o Centro Educacional 1 de Planaltina. Obrigada, gente, por ter vindo. Quem é que vai fazer a primeira pergunta? Pode falar. Oi. Tudo. Seu nome, qual é? Kathleen. Eu queria saber se você sofreu muita opressão por ser mulher, por ser negra e estar dentro da música e abordando tantos temas tabus, como o trocadilho de não ser só... Eu acredito que... Kelly, né? Seu nome? Kelly. Eu acredito que a música, assim como outras áreas de conhecimento, acabam refletindo uma realidade muito global, né, para nós. De fato, se a gente olhar os dados históricos, aí a gente vai ver que mulheres, principalmente mulheres negras, acabam ocupando as posições mais fundamentais, mais básicas, com os piores salários, os piores acessos, né, na nossa sociedade. E sim, enquanto mulher, a gente percebe um ambiente. Aqui entre os meus amigos, você já vê que eu sou a única mulher, né? Então, de fato, existe um recorte de gênero e um recorte racial que é muito explícito. E acho que a gente consegue perceber, sim. Mas percebo na música também um modo de potencializar isso que eu venho cantando. Você disse que acho que é tabu, né? Mas eu acho que a gente contar nossas histórias a partir da nossa perspectiva também ajuda muito a gente se segurar, né? A segurar essa onda aí. Essa música que você cantou agora já diz tudo, né? Assim, de todos esses episódios, né? Já tem outra pergunta ali. Meu nome é Luísa. Assim, a gente vê que você é uma mulher negra que, ao longo da sua história, você se empoderou. Né? Isso, como todas as suas letras caracterizam, com certeza não foi uma jornada fácil. E como você fez, assim, para superar, para se empoderar, e o que você aconselharia a todas as mulheres que sofrem diariamente várias opressões, vários assédios, como você diz na letra da sua música, por sair à noite sozinha? Como você conseguiu se empoderar e o que você aconselha às mulheres? Eu acho que o empoderamento ele é nosso, né? O fato de nós permanecermos vivas num cenário onde a gente sabe que a violência contra o nosso lugar de fala, contra o nosso corpo, é absurdamente gigante, assim. As pessoas nos matam, os homens nos matam como derrubam as árvores, facinho, né? E qualquer motivo é um motivo. Acho que permanecer viva é o maior empoderamento de todos. Mas acredito sim que a gente sempre pode conhecer um pouco mais das habilidades do nosso corpo em movimento, né? Acho que é sempre muito bacana que toda mulher saiba se defender. Mas talvez o conselho que eu tenho aqui, minha mãe disse que se conselho fosse bom a gente vendia, né? Não dava. Mas se eu for dar um conselho, acho que não seria para mulheres, mas seria para os homens. Eu acho que enquanto os homens não se envolverem num debate antimachista, antissexista, a gente mantém o ciclo de violência, né? Então a gente precisa que vocês que são irmãos, tios, primos, percebam o nosso corpo como percebem o corpo de vocês também, e delimitem um lugar de respeito, né? Em relação a nós. Eu acho que você precisa também se questionar. Quando é que eu sou machista? Eu sou machista por quê? Se questionar e não continuar reproduzindo, né, esse sistema, essa rede de violência.
Vamos junto, a gente precisa de vocês, viu, caras? Muito bem. Quem está recebendo as perguntas que chegam pelo Facebook, Twitter ou 0800 é o João Pedro Gorgolino. João Pedro é um engenheiro, um jovem empresário e é integrante do Conselho Jovem do Câmara Ligada. João Pedro, foi você que pautou o tema de hoje, né? A crise no mercado de trabalho, a crise econômica. Na nossa reunião do Conselho Jovem, você falou que você tem muitos amigos que estão se formando e você se preocupa com isso porque eles não estão conseguindo encontrar um lugar no mercado de trabalho. Como é que você fez para driblar isso? Olá, Eveline. Olá, pessoal. Tenho 25 anos, eu sou formado em Engenharia Civil há pouco mais de um ano e eu observei, sim, com os meus colegas de curso especificamente, uma dificuldade enorme para entrar no mercado de trabalho, porque a gente formou e a crise chegou de vez. E como falamos quando pautamos o programa, foi a primeira crise que pegou essa geração de jovens. E eu vejo o pessoal sofrendo muito. Eu tenho amigos que estão formados há um ano como engenheiros, viraram noites, estudaram e hoje pedem vaga de estagiário, porque para engenheiro contratado aqui no mercado de Brasília eles não estão encontrando. Então, a maneira que eu encontrei para driblar isso, eu tive o privilégio e a sorte de contar com muito apoio da minha família para começar a iniciar meu projeto, foi buscar um caminho novo. Não aceitar a resposta de que não existe um caminho, estão sem opções, o momento é difícil. Foi perseverar e tentar traçar o meu caminho, abrindo as minhas empresas e até agora tem sido uma jornada muito interessante. Quem sabe não vai contratar os amigos. Espero um dia. Legal. O que chegou aí? Eveline, a gente tem duas perguntas para a Ellen. A Fernanda Pires, de Ceilândia, aqui no DF, pergunta se algum dia você imaginou que sairia da periferia da capital para o mundo e se era um sonho ser famosa. E o Sandro Fernandes, de São Paulo, capital, pergunta qual é a sua maior motivação para fazer música. Vamos lá. Obrigada. Olha, eu acho que eu carrego tanto o lugar de onde eu vim comigo que nem percebo e nem entendo que tenha saído de lá, né, de fato. Onde eu vou, minha quebrada vai comigo, no meu coração, na minha memória. Mas eu desejei muito poder cantar e viver para a música. Eu sinto que é muito mais um privilégio, né? E tenho usufruído bastante desse privilégio de ter encontrado um lugar onde eu me sinto à vontade para atuar e posso dedicar as horas. Eu entendo que a profissão é isso, né? Um lugar, não só um lugar onde você tira a remuneração ou a paga, mas um lugar onde você pode dedicar as horas do seu dia para aquele determinado ofício. Fico muito feliz de ter podido experienciar isso. Sonhei muito com muitas coisas, né? Mas tudo foi ficando tão maior. Acho que isso dá chance para sonhar ainda mais. E sobre inspiração, eu volto na primeira pergunta, né? Da nossa amada da Ceilândia. Eu tiro desses encontros da vida, das minhas experiências, das vozes que eu escuto nas ruas, em casa, dos meus amores, minha esposa, minha mãe. Minha mãe, às vezes, me fala coisas tão maravilhosas e eu fico estarrecida. E aí eu preciso transformar em poesia. Mãe, posso musicar isso aí que você falou? Então, altas frases minhas, na verdade, eu sou só o canal, né? Vamos, então, com mais uma música? Vamos com mais uma. Nós vamos para o intervalo, mas antes, mais uma música da Ellen Oléria. Faltou luz, mas era dia. O sol invadiu a sala, fez da TV um espelho, refletindo o que a gente esquecia. Faltou luz, mas era dia, dia, dia. Faltou luz, mas era dia, dia, dia. O som das crianças brincando nas ruas, como se fosse um quintal. A cerveja gelada na esquina, como se espantasse o mal. O chá pra curar essa azia, o bom chá pra curar essa azia. Todas as ciências, de baixa tecnologia, todas as cores escondidas nas nuvens da rotina, pra gente ver entre os prédios e nós.
do céu, o que soprou do céu, olá, olá, lá. Estamos de volta com Câmara Ligada. Hoje nós conversamos sobre a forma que a crise econômica está afetando a juventude. Nossos convidados hoje são Pedro Rio Verde, ele é presidente da Brasil Júnior, a Confederação Brasileira de Empresas Juniores. Aplausos para ele, gente. A Enide Rocha, ela é pesquisadora do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E o deputado Caio Nárcio, ele é do PSDB de Minas Gerais e é sociólogo. Crises econômicas fazem parte da história do país desde sempre. Vamos lembrar um pouco do que a gente já viveu até aqui. Desde que o Brasil é Brasil, as crises financeiras nos acompanham em sua trajetória de evolução e crescimento. Vamos contar um pouco de como foram essas crises. A primeira grande crise ocorreu em 1822, quando Dom Pedro I proclamou a independência. Nessa época, o Brasil vivia uma profunda crise econômica, já que na década de 1820 as exportações de açúcar estavam em baixa. 100 anos depois, em 1929, a crise americana deu um forte golpe na economia brasileira. A quebra nos mercados mundiais provocou uma forte queda nos preços internacionais das commodities. O Brasil era fortemente dependente das exportações de café e tinha uma enorme dívida externa, que precisava ser financiada com essas vendas. Logo em seguida, depois de um processo de industrialização que ocorreu nas décadas de 40 e 50, o governo do general Ernesto Geisel, empolgado com a prosperidade, fez vários empréstimos nos Estados Unidos. Porém, o governo norte-americano aumentou a taxa de juros, elevando muito o valor da dívida. Na mesma época, a inflação disparou e ocorria, então, a pior crise financeira da história do país, que se arrastou por toda a década de 1980. Entre 1990 e 1992, o Brasil foi alvo de mais uma crise, o Plano Collor, que ficou marcado por um profundo momento de recessão econômica. Em 1994, o Plano Real estabilizou a economia, mas a um custo muito alto. Os juros foram elevados e ocorreu a privatização de empresas públicas para manter a moeda valorizada. Em janeiro de 1999, o Banco Central promoveu uma grande desvalorização do real, o que provocou a quebra de bancos e um período de estagnação econômica. 2015, mais uma crise econômica. E como em todas as outras, uma das classes mais afetadas são os jovens. Uma geração nascida em meados dos anos 90 enfrenta uma crise pela primeira vez. O mercado de trabalho, que nos últimos 10 anos beneficiou esses jovens, deu lugar a uma taxa de desemprego de 20%, segundo o IBGE. Uma situação que desanima os jovens, mas é em tempo de crise que a criatividade é uma estratégia para sobreviver às incertezas da economia. Essa nossa reportagem ela foi feita baseada num documentário chamado Laboratório Brasil. Ele está disponível no site da TV Câmara, vale a pena assistir, é super divertido. Enide, a gente vê muitos adultos dizendo que nunca viram uma inflação tão alta no país, uma crise tão séria. Até que ponto isso é a realidade mesmo do que a gente está vivendo? Inflação não é verdade, né? Porque nós já tivemos períodos inflacionários muito maiores do que esse. Nós passamos, se a gente tem aqui a juventude que nasceu em meados da década de 90, é verdade que vocês vivem a pior crise da história de vocês. Mas eu, por exemplo, que me formei em 1983, também saí de uma crise, 2 anos consecutivos de contração do PIB e o desemprego também assolava o nosso país. Depois nós passamos por uma nova crise em 91, 92 e agora, depois no Plano Real, e agora nós estamos em 2015. Para vocês terem uma ideia, nessa primeira crise que a gente falou do início da década de 80, o desemprego aumentou 137%. Depois, em 91, 92, 80%, e agora em 2015 a gente já está mais ou menos 41, 45%. E é o segundo ano consecutivo de contração do PIB. As expectativas não são boas,
boas e, de fato, quando a gente pega a pior crise quando a gente fala assim, qual foi a pior crise, a gente sempre lembra da Grande Depressão, da crise de 29, da Grande Depressão de 30. Lá, a queda do PIB foi em torno de 3,8, 3,5. Então, hoje, nós já estamos em 2015, a queda pelo segundo ano consecutivo, a gente já está em 4,5, ano passado foi 3,8. Então, a gente só está começando o debate, depois a gente tem outras questões mais otimistas, mas, de fato, eu tenho que admitir que é uma crise que tem poucos precedentes no nosso país. Deputado Caio Nárcio, hoje são 9,5 milhões de brasileiros desempregados e isso atinge em cheio a nossa juventude, né? Como mostrou a reportagem, para os jovens já são 20% deles desempregados. Aí a gente entra num ciclo, né? Você não tem experiência, não é contratado, nunca vai ter experiência. O que a gente pode dizer para esses jovens hoje? Bom, primeiro, boa tarde a todos aqui. Sejam bem-vindos à casa de vocês, aqui é a casa de vocês, que vocês possam frequentar cada vez mais. O momento da crise é um momento importante para a gente refletir sobre a nossa realidade. Um momento como nós estamos vivendo hoje, muitas pessoas estão prestando atenção mais na política. E quando as pessoas prestam mais atenção na política, percebe que é participando dela que você consegue transformar. Eu digo muito em todo lugar que eu vou. Quando os bons desistem, os ruins tomam conta. Vocês se consideram uma boa pessoa? Vocês se consideram uma pessoa de bem? Então por que você não ocupa o espaço da política? Por que não participa dela? É a partir daí que nós vamos conseguir mudar o Brasil. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de crise. A crise é cíclica. Tem horas que ela vai acontecer, depois ela melhora. E o momento é grave. É grave, mas é nas grandes crises que também estão as melhores oportunidades. A questão da juventude é um momento em que as pessoas, eu vi aqui falando a respeito da história da nossa cantora, e eu achei muito bacana ela colocando as dificuldades que ela teve de chegar onde está. E eu vejo que a moçada no Brasil hoje também está tendo algumas dificuldades. O que a gente precisa refletir hoje? É que nessas crises que nós estamos, nós vamos buscar as melhores oportunidades. Então, eu vejo que o mercado de trabalho está se fechando, e aí é o momento da gente ter criatividade para poder transformar. Mas, infelizmente, essa geração nossa, que agora está querendo entrar no mercado de trabalho, vai passar por uma dificuldade que os outros talvez nos últimos 10 anos não tiveram. Então, é o momento da gente refletir para que essa coisa não possa continuar acontecendo da maneira como está. Obrigada. Pedro, você representa essas empresas juniores. Eu queria que você explicasse para a gente o que são essas empresas e também falasse sobre a lei dessas empresas júnior que foi sancionada ontem, né? Parabéns. Obrigado. Muito bom estar aqui, né? Falando com jovens que, como eu, há 6 anos atrás, estão perto de tomar as decisões mais importantes da sua vida, assim. E ontem a gente sancionou, na verdade ontem entrou no Diário Oficial, a lei que disciplina a criação e organização das empresas juniores. As empresas juniores, na verdade, são exatamente isso que a gente estava conversando aqui agora. Como que eu vou entrar no mercado de trabalho, sendo que não tem abertura para eu ter uma experiência nova e eu nunca tive uma experiência? A gente quer trazer essa solução através das empresas juniores. Hoje são 311 empresas juniores no Brasil e elas proporcionam para os universitários uma oportunidade de aprender a partir da prática. A gente sabe que o nosso ensino é extremamente teórico e a gente quer que a gente saia da sala de aula e venda, crie modelos de empreendedorismo e faça com que, de fato, o nosso conhecimento seja aplicado fora da sala de aula. E quais são os incentivos que essa lei vai trazer? Legal. A lei ela é basicamente 2 grandes coisas. Ela define no Brasil o que é uma empresa júnior. Essa lei é uma lei pioneira no mundo. Então, o Brasil é o único lugar no mundo que tem definição de o que é uma empresa júnior, que, na nossa ótica, é uma organização sem fins lucrativos, com finalidade educacional, gerida exclusivamente pelos alunos. E ela traz um segundo grande benefício, que é quando ela cria um melhor relacionamento com a universidade. Então, os meninos daqui a pouco vão entrar lá e ser nossos amigos de universidade e vão ver que o dia a dia é muito complicado. A gente tem dificuldade, por exemplo, de conseguir orientação de professor. E a partir dessa lei, não. A gente vai ter orientação reconhecida pelo professor, vai ter sede física e uma série de outros benefícios também. Legal. Já tem uma pergunta ali. Meu nome é Gustavo e a minha pergunta vai para o deputado Caio. Deputado, atualmente nós vivemos uma crise econômica que é gerada por uma crise política. O senhor participando da nossa política, o senhor pode ser um dos responsáveis pela crise que nós vivemos atualmente? Boa pergunta, Gustavo. Eu acho que ninguém pode correr da responsabilidade. Nós estamos passando por um momento em que a crise... E
o jogo político, por muitas vezes, fica um jogando a bola para o outro. Ah, a culpa é sua, e fica um monte de dedo na cara das pessoas. A grande verdade é que nós vamos ter que buscar no Brasil um momento em que nós vamos ter que conversar com todo mundo para construir um novo Brasil que nós estamos querendo. Aonde eu penso que as pessoas que são culpadas por isso têm que pagar, as que são inocentes têm que seguir, e, na verdade, o que nós vamos precisar é fazer uma corrente das pessoas de bem para recomeçar o Brasil que nós estamos querendo. Eu vejo que nós temos algumas coisas que são simples, mas difícil de acontecer no momento em que a crise política se instala. O que significa a crise política? Quer dizer que as pessoas não conseguem ter diálogo. As pessoas que mandam no país não conseguem conversar a respeito do futuro. E quando isso acontece, o Brasil fica paralisado. E quem é penitenciado são aquelas pessoas que mais precisam. Essas são diretamente prejudicadas. Então, o que eu acredito? É claro que eu sou parte da crise, eu estou aqui dentro. Mesmo chegando aqui o ano passado, eu sou parte dela. Eu vim para cá com uma proposta de mudar o Brasil que nós estamos vivendo. Eu participei do movimento estudantil, eu tive na universidade, e eu construí, desde aquela época das manifestações primeiras de 2013, que foi aquela multidão de pessoas para a rua, eu estava lá dentro, participando daquilo, porque eu acho que nós precisamos construir um país melhor para nós. Como é que é esse país? Eu quero um país que seja de igualdade de oportunidade, onde ninguém tenha privilégios em cima do outro. Eu quero que as pessoas, não é que todo mundo tem que ser rico ou todo mundo tem que ser pobre, eu quero que as pessoas possam ser o que elas quiserem. Esse é o país que nós temos que construir junto. E é lógico, hoje nós estamos falando de um momento terrível aqui dentro da Câmara, dentro do Congresso, as pessoas estão confundindo política com ladrão. E esse é o problema mais grave que tem, porque em todo lugar tem pessoas boas e pessoas ruins, seja nos professores, seja na polícia, seja nos advogados, seja no juiz, seja na política. E a única maneira da gente transformar isso é colocando pessoas de bem para ocupar o lugar das pessoas ruins. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, eu acho que nós temos um país enorme para ser construído. Só vai ser feito se for feito como vocês estão fazendo aqui hoje, ocupando o parlamento, cobrando dos parlamentares, cobrando dos seus representantes, indo para dentro da política. Eu acho que aí nós vamos ter um ambiente para a gente transformar o país que a gente está querendo. Obrigada, deputada. Sua pergunta. Com base no que o deputado falou, eu queria fazer uma pergunta para o Pedro. O deputado falou que a crise serve de mudança e inspiração. Como transformar a crise em oportunidade? Porque ele falou que a crise gera oportunidade. Então, como transformar a crise em oportunidade e mudando a cabeça do jovem? Como é seu nome? Samara, obrigado. Então, eu acho que a crise, na verdade, é uma baita oportunidade. Eu acho que a nossa geração, né, ela não viveu nenhuma dificuldade. A gente viveu um período de crescimento econômico muito grande ali. Depois do real, né, de 94 para frente, o Brasil só cresceu, até 2010. E aí chega agora, em 2014 para frente, a gente começou a viver um momento diferente. Por que a crise é tão importante? Porque na crise surgem coisas novas. Na crise surgem novos modelos de negócio. Na crise surge a necessidade de melhoria. Então a gente vive uma universidade, uma escola, que é igual desde que existe. Agora ela precisa ser mudada. Por isso que a gente batalha tanto aqui dentro, que nem o deputado falou muito bem, existe um problema político, existe um problema de instabilidade política, evidentemente. Mas o que a sociedade civil organizada tem feito? A gente precisa batalhar todos os dias, a gente precisa empreender novas soluções todos os dias. A gente precisa formar jovens mais produtivos. Então, utilizemos dessa oportunidade para tornar o Brasil um país melhor. Um Brasil com oportunidades melhores, com negócios melhores, universidades melhores, governos melhores. Claro. É o seguinte, o que a gente vê é que os jovens no Brasil, eles entram muito cedo no mercado de trabalho e muitas vezes sem capacitação, ainda não concluem os estudos. Então, se a gente olhar por esse lado, com nível de desemprego bastante elevado, a gente pode pensar que há um tempo para se capacitar, para estudar, e que daí vocês entrariam com mais qualificação no mercado de trabalho, portanto, é aí também uma oportunidade. Claro. Só completando o que você falou, o jovem, ele entra mais cedo no mercado de trabalho porque é a oportunidade que ele tem. Por exemplo, ele tem que ajudar a família. Então, o jovem, ele não pode, eu vou só estudar, depois eu vou fazer uma faculdade. Aquele período que ele está estudando, ele tem que fazer um estágio. Muitas das vezes é uma renda para ajudar na família. Então, não pode pensar, eu vou estudar daqui a um tempo, uma preparação para arrumar um emprego. Então, assim, os deputados, eles deveriam visar melhor isso, porque ele pode estudar e trabalhar.
O mercado de estagiário e de trainee ainda não foi afetado. Ainda não Uhum. foi afetado, portanto, é uma oportunidade também dos jovens aprendizes. Mas também, assim, mesmo pensando que o jovem hoje trabalha por necessidade, há também uma característica da juventude brasileira, e isso todos reconhecem, que é uma juventude trabalhadora. Então, os dados mostram que, apesar de, nesse período, a educação, a escolaridade ampliou, o jovem não deixou de trabalhar. Então, é uma característica da juventude brasileira. E se tivermos que esperar um pouco por conta do mercado de trabalho, é importante aproveitar esse tempo para se capacitar. João Pedro, tem perguntas? Sim, tem uma pergunta para a Enid. Quem pergunta é a Melina Ribeiro, aqui de Brasília. Ela pergunta: como ajudar a desenvolver a criatividade na cabeça da juventude com o objetivo de criar saídas diante da crise econômica? Então, acho que a criatividade, ela não é um dom, a gente não nasce com a criatividade. Até uma discussão bastante importante. A criatividade, a gente desenvolve. E acho que, através da educação, da formação nas escolas, a gente encontra muitas oportunidades para desenvolver a criatividade. E também, por que não pensar que, num momento como esse, que o jovem, que a gente pode aproveitar essa oportunidade, sobretudo os jovens, para olhar para si mesmo, perguntar sobre os seus valores, qual a sua missão na vida, que tempo que eu estou esperando, porque muitas vezes, e aí é muito ruim para a gente ouvir isso, um jovem que é muito criativo, diante de uma crise, fala, eu vou prestar um concurso, e aí desiste do seu sonho, nem sabe direito o que ele quer, e desiste do seu sonho para ser um funcionário público, por exemplo. Então, isso sim se chama você boicotar a sua criatividade e o seu sonho. Então, acho que nessa crise também a gente deve aproveitar essa oportunidade. Fala, Pedro. Acho que apontou muito bem, né, Di? Criatividade é uma memória associativa extremamente eficiente. Ou seja, a gente precisa ver muita coisa, estudar muita coisa, conhecer muita coisa. A nossa geração, apesar de estar vivendo um momento diferente na nossa história, ela tem algo que nenhuma outra jamais teve, que ela é a mais conectada, a mais empoderada, a gente é mais informado. Uma criança de 10 anos deve ser mais informada que um idoso de 60 anos, alguns anos atrás. Assim. Então, por que não utilizemos dessa característica da nossa geração, de conexão, para criar coisas novas? Para criar novos modelos de negócio, assim, né? Então, acho que criatividade é memória associativa. Vamos juntar ideias e criar coisas novas. Eu queria emendar essa conversa de vocês o seguinte: será que a gente não está vivendo também uma mudança de paradigma em relação ao mercado de trabalho? Como eu falei com vocês antes, o Uber afetou o mercado dos taxistas, o Airbnb afeta a rede hoteleira. Será que a gente não está também no momento de criar outras formas de se relacionar? Que aquele emprego antigo em que a pessoa entrava e ficava a vida inteira lá, ele não vai mais existir, porque a gente vê na juventude da periferia muita criatividade para sair, né, da situação difícil que eles se encontram. Por exemplo, atuando em coletivos, né? Será que isso não é também essa oportunidade dessa mudança que está acontecendo e que essa juventude vai ter que se adaptar a isso? Com certeza há uma mudança de paradigma e toda crise traz essa mudança. Se a gente pensar para trás no modelo fordista, né, como é que era? Qual era o trabalhador desejado? Era aquele que cumpria horário, era aquele que abaixava a cabeça e que cumpria ordens, né? Então você fazia o seu serviço todo em série, fazia uma parte disso, uma parte daquilo. Hoje, então, na crise, isso muda e hoje se exige o quê? Aquela pessoa com maior criatividade, que tenha mais versatilidade. Então, os teóricos, os grandes estudiosos, eles dizem que na pós-modernidade eles já falam do trabalho flexível. Justamente é isso, é você ter essa flexibilidade e vivenciar essas várias mudanças. Legal, pode fazer sua pergunta. Meu nome é Vitória e minha pergunta vai para o deputado. Uma das principais características da crise econômica é a perda de credibilidade do governo, porque as pessoas estão cada vez mais sem esperança de que possa haver uma solução para amenizar essa crise política e econômica que estamos vivendo no nosso país. E outra característica é a bipolarização entre os três principais partidos, pelo qual o senhor faz parte de um deles. E eu gostaria de saber da sua parte se destruir essa bipolarização acabará de fato a nossa crise econômica e como o senhor sente em fazer parte de um partido em que é um precursor de crises e de conflitos. Boa pergunta. Bom, primeiro eu acho que o problema político do Brasil não é a bipartidarização, obviamente, até porque se fosse nesse sentido,
os Estados Unidos teriam que estar numa crise porque eles vivem um sistema bipartidário, polarizado. Isso é natural até porque o sistema político prevê a alternância de poder, que é muito salutar para o ambiente da política, para dar alternativas em ciclos diferentes. Eu acredito que o problema político no Brasil é do sistema. O sistema está errado. Por exemplo, qualquer um de vocês que quiserem participar da política aqui tem dificuldade para escolher um partido, para poder se oferecer para uma campanha, tem dificuldade para poder colocar suas ideias, para construir um papel. Então, nós temos que construir uma sociedade onde as pessoas se sintam bem-vindas a participar. E o que está acontecendo hoje é exatamente o contrário. As pessoas de bem, as pessoas normais, elas estão sendo afastadas da política, quando, na verdade, tem que ser o contrário. Porque, pensa comigo, uma pessoa que está mal intencionada, ela quer que as pessoas fiquem longe da política, não querem que elas acompanhem de perto para saber o que está acontecendo, como que está fazendo. As pessoas, por isso que nós temos que mudar o sistema que nós estamos vivendo. O sistema nosso é caro para você poder entrar na política, é difícil e é seletivo, quer dizer, você precisa passar por partidos que depois vão te selecionar para depois deixar ou não você ser candidato, para depois você ter que custear uma campanha que não é barata. Então, quer dizer, é um sistema que não permite as pessoas a participarem da política. E tudo isso se desdobra lá na frente, quando a gente vai falar. Então, eu digo assim, por exemplo, nós tivemos no ano passado uma tentativa de fazer uma reforma política. Ela não aconteceu por quê? Porque as pessoas que estão aqui dentro, elas não têm legitimidade para fazer uma reforma política que afeta a elas mesmas. Então, elas estão deliberando sobre um sistema que elas estão sendo eleitas por elas. Então, nós precisamos pensar em um outro momento em que o país pode ser transformado pelo lado de fora. As pessoas que estão sendo beneficiadas das regras que estão em curso são as mesmas que estão arbitrando sobre as regras que fazem elas permanecerem aqui dentro. Eu ouvi o deputado fazendo algumas falas. E aí pensei no seguinte, a gente está falando de uma juventude conectada, que é uma juventude que tem muito acesso à informação, e aí talvez a cautela da gente também seja lembrar que nem sempre ter acesso à informação significa ter acesso a conhecimento. O que a gente faz com a informação que a gente tem acesso, não é mesmo? Para muitas famílias de nós, aqui presentes, a crise sempre existiu. Ela nunca foi uma chegada, um ciclo. Na minha família, por exemplo, eu sou a primeira e a única da família, tanto materna quanto paterna, a entrar numa universidade pública. Para isso acontecer, eu precisei de um suporte de toda a minha família, e aí é isso, né? Tipo, essa é a nossa ficha. Eu fui a ficha da vez. Todo mundo investiu em mim para que eu pudesse ir. Vai. Assim não dá, é desleal. Quando a nossa amiga comentou que muitos jovens precisam estar trabalhando para ajudar em casa, isso é real. Muitas crianças, às vezes, estão trabalhando para ajudar em casa. E aí, sei lá, existe uma ruptura muito grande e um pensamento elitista também, porque a criança que trabalha na televisão a gente acha super bonito, ai, que bacana, gracinha. Mas a criança que está puxando pedra, a gente está lutando contra. Então, existem alguns estigmas, né, em relação à nossa relação com o trabalho também. E aí eu vi o deputado falando especificamente sobre ter pessoas boas ou pessoas ruins atuando na política. Se você é uma pessoa boa, alguém que é mal aqui? Eu penso que é isso. Para além do bem e do mal, a gente tem um problema ético que é muito profundo e está entranhado na cultura brasileira desde os seus fundamentos. O seu fundamento, um fundamento da nação é racista, misógino, é sexista, é machista. Então, para a gente pensar um comportamento ético, a gente precisa ir desde as pequenas coisas do nosso dia. O nosso cotidiano precisa ser um cotidiano político. A gente precisa lembrar que tudo que a gente decide no dia é político, desde a roupa que você veste ao que você coloca no seu prato para comer. Então, assim, eu acho que pensar que a gente precisa ter uma formação ética é imprescindível para a gente avançar. Para além de pensar no bem e no mal, nós precisamos de ética. Eu vou ter que te interromper e pedir mais uma música. Tá, mas vamos curtir mais um pouquinho do som da Ellen. Vamos dançar?
avião rasgando o céu de ponta a ponta, azul céu, vermelho céu. Quero viajar mais uma vez. Quero viajar mais uma vez. Quero viajar mais uma vez. Pilotando a nave. Pilotando a nave. Pilotando a nave. Pilotando a nave, a nave, a nave, a nave. E lá da praia vi um avião rasgando o céu de ponta a ponta, azul o céu, vermelho o céu. Quero viajar mais uma vez. Quero viajar mais uma vez. Quero viajar mais uma vez. Estamos de volta com o Câmara Ligada. O nosso tema hoje é a primeira crise econômica da juventude. Para conversar com a gente estão aqui o Pedro Rio Verde, ele é presidente da Brasil Júnior, a Confederação Brasileira de Empresas Juniores, a Enide Rocha, pesquisadora do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e o deputado Caio Nárcio, do PSDB de Minas Gerais. Nós fomos conhecer uma jovem de 21 anos que está inventando o seu próprio negócio. Ela quer ter um truck hair. Vamos ver. O afro-itinerante ele já funciona há uns 10 meses, mais ou menos, como afro-itinerante. Mas antes disso eu já fazia esse mesmo trabalho, mas ainda não tinha o nome de afro-itinerante, não tinha um projeto montadinho. Eu trabalhei 1 ano em um salão afro. Depois que eu trabalhei nesse salão afro, eu trabalhei em uma loja, mas eu nunca parei de trançar. E aí depois que eu saí da loja, eu comecei a atender a domicílio, porque não tinha salão, não tinha nada. E foi dando muito certo, assim, uma cliente foi indicando para outra, foi indo, não foi nada, vou montar um projeto de tranças, foi acontecendo, até que eu fiz cartãozinho, montei uma logo, tenho umas amigas também que eu tranço, que sempre divulgava na internet, falava, nossa, você tem que fazer um projeto mais planejado e tudo mais. E aí surgiu o Afro-Itinerante. Agora eu tô com um público que tá crescendo, não só aqui em Brasília, bem meninas do Rio de Janeiro. Eu trancei o cabelo de uma menina de Unai, que ela veio pra cá só pra trançar o cabelo comigo. Tem uma de Goiânia também querendo vir, então tá abrindo as portas e eu vejo que tem grande potencialidade de sair de Brasília mesmo, de quem sabe abrir franquias e tudo mais. Como meu negócio funciona de forma itinerante, eu preciso de um meio de transporte para ir até o meu cliente. A ideia é essa, ter a Kombi. Só que um truck hair todo customizado, ele custa uns 60 mil reais. Talvez se eu tivesse uma outra funcionária, uma ajudante para estar comigo, meu negócio já estaria bem melhor. Além do projeto Afro-Itinerante, eu estudo enfermagem, estou no 8º semestre de enfermagem, quase me formando. E canto rap também, eu sou MC. Sigo no corre, ninguém se envolve. Briga de outrora, acabar sem revólver. Sou independente, marmanjo indecente. Oferece as correntes, mas não quero envolver. Muito boa. Enide, o IPEA tem muitas pesquisas sobre juventude e mercado de trabalho. O empreendedorismo efetivamente está crescendo entre os jovens? Ele vem crescendo, mas ainda não é uma realidade
bem representativo da nossa juventude, até porque, culturalmente, se a gente perguntar até nas nossas famílias, são raros os jovens que dizem que querem enfrentar e ser um empreendedor, abrir uma microempresa, mas isso tem mudado muito, mas ainda não é assim a maior procura, a maior demanda, não é uma fala presente ainda na juventude. Certo. João Pedro, tem pergunta? Sim, temos uma pergunta do Luciano Andrade, de Brasília, para o Pedro. Ele pergunta: como despertar nos estudantes a vontade de empreender ainda nos primeiros semestres de faculdade? Ó, casadinho, Olha, hein? Combinamos. Isso é bem legal. A gente estava discutindo muito sobre o quanto que é acessível também, né? Então, hoje são 7,2, cerca disso, de milhões de universitários. Só 11 mil entram no movimento Empresa Júnior. Então, é um corte muito grande, assim. Nossa luta é fazer com que mais pessoas participem da experiência para aprender na prática como é que realiza alguma coisa. Para aprender a fazer uma empresa sair do papel, né, para ter essa experiência, sem dúvida alguma, a Empresa Júnior dá para ele essa capacidade. Porque você tem a responsabilidade no dia a dia de se responsabilizar por uma equipe de mais de 30 pessoas, de um CNPJ, fazendo projetos reais. Então, acho que a Empresa Júnior é uma possibilidade real para ajudar as pessoas que têm interesse em empreender a pegar essa ideia, aprender um pouco e implementar assim que sair da universidade. Obrigada. Sua pergunta. Meu nome é Matheus Castilho. Minha pergunta vai para o deputado Pedro. Deputado, o senhor citou uma lei... Não é deputado não, Pedro. Não é deputado? Perdão. É o Caio. Perdão. Minha pergunta vai para o Pedro. Pedro, o senhor citou uma lei que foi feita agora para conter a crise. Eu gostaria de saber se existem outras e, se sim, quais são as dificuldades que ela está passando para ser aprovada. A gente representa as empresas juniores, né? São organizações de estudantes dentro das universidades. Inclusive, eles conseguiram, dentro do Congresso Federal, se organizar por meio da Confederação Brasileira de Empresas Juniores para fazer com que a universidade tenha uma lei que torne aquela experiência mais acessível, torne aquela experiência mais comum. Essa é a lei das empresas juniores. E a gente conseguiu colocá-la no Diário Oficial da União ontem. Demoraram 4 anos, foi um esforço altíssimo e que ela só correu bem porque a gente conseguiu, por exemplo, em reuniões da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, colocar mais de 150 universitários lá dentro. Então, a gente conseguiu mostrar para a juventude como que a gente pode se organizar para fazer uma lei tão importante para a universidade sair. Mas, sem dúvida alguma, o deputado pode falar melhor do que eu, tem uma série de outras iniciativas para conter a crise. Eu acredito que a lei das empresas juniores ela atua na educação, para reduzir as desigualdades, e no empreendedorismo, em paralelo, para gerar oportunidades. Eu acredito que essas são as duas chaves para mudar o nosso cenário econômico atual. Bom, tá aí. Eu acho que um grande desafio que tem hoje é que as leis no Brasil dificultam as pessoas a empreenderem, dificultam as pessoas a poderem ter seu próprio negócio, dificultam as pessoas terem a iniciativa. Tudo é muito burocrático, tudo é muito difícil e os impostos são enormes. Então, tudo isso dificulta as pessoas a saírem do zero. E nós tem vários projetos de lei tramitando na Câmara nesse sentido, mas principalmente num momento como esse de crise econômica, é um momento em que basicamente o governo não tem aberto mão de nada que seja relativo aos impostos, que eu acho que é um dos pontos negativos. Mas, por outro lado, eu acho que o grande desafio nosso é poder vencer essas barreiras, criar um ambiente no Brasil onde a gente possa dar as oportunidades para aqueles que estão começando e querem abrir, querem empreender, para que isso possa estimular as pessoas a criarem, mas, acima de tudo, eu acho que o maior desafio do Brasil é mudar a educação que nós estamos tendo, porque depois que inventou os tablets, os celulares, a internet, quer dizer, a aula, por muitas vezes, tem sido pouco atrativa. Então, as pessoas têm dificuldade de concentrar na aula, no professor falando daquela maneira, há 100 anos atrás, em que o professor, por muitas vezes, hoje tem falado, você já viu todas as informações na internet, por muitas vezes a gente acaba deixando o professor até constrangido, porque já viu, já assistiu e vê. Então, quer dizer, eu acho que nós temos uma educação a ser modificada, implementando a inovação tecnológica que nós temos, e de lá de dentro eu acho que estimular a partir do parlamento e das novas leis, incentivo às novas oportunidades, criando menos problema e ajudando a ter mais solução. Depois a gente vai dar umas ideias, então, de projeto de lei. Pode fazer sua pergunta. Meu nome é Elton e a pergunta vai para o deputado. Ele citou que a crise gera oportunidades, eu discordo, eu acho que a crise gera um aprendizado, que em um segundo momento te ajuda a lidar com novas oportunidades. Já que você entende que seu partido é falho, qual
projeto você tem para tentar, pelo menos, amenizar a crise? Bom, eu acho que o raciocínio seu está certo, Elton. Primeiro que a crise possibilita um aprendizado, mas também possibilita uma ruptura. Porque a crise é um fator para que todas as pessoas entendam que o modelo atual não está dando certo. E por muitas vezes, enquanto ela não acontece, as mudanças radicais que precisam acontecer são empurradas pela barriga. Então, na verdade, a primeira coisa que eu acredito que nós estamos aprendendo nessa crise é que nós temos que reinventar o Brasil. E que o Brasil que nós temos que reinventar tem que ser um Brasil que facilite as oportunidades das pessoas e que facilite com que as pessoas possam ter iniciativa própria, que possam procurar a sua solução e que o governo, ao invés de atrapalhar, seja um parceiro. E mesmo que, quando ele não consiga ajudar, que ele pelo menos não atrapalhe. Nosso tempo está esgotado, a gente encerra o programa assim. Você pode continuar ligado na gente no camaraligada.com.br. Todo mundo pode curtir a nossa página no Facebook, postar fotos, vídeos, pode acompanhar o nosso programa por lá e também acompanhar as novidades pelo Twitter ou pelo Instagram. Eu agradeço o apoio dos nossos parceiros, o SESC, o DF, a ANDI, a Unesco, o Simpro, o Jovem de Expressão, a professora Vânia Quintão, da Universidade de Brasília, e eu agradeço também a presença de todos, a nossa equipe técnica, a vocês da plateia que vieram até aqui. João Pedro, que trouxe as perguntas, muito obrigada. Obrigada, Pedro. Obrigada, Enídia. Obrigada, deputado. E Ellen, você que encerra nosso programa, vamos dançar com a Ellen, gente. Vamos aproveitar. Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, há um grande leilão. Dizem que nele há uma princesa à venda, que veio junto com seus súditos, acorrentados num carro de boi. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, eu sei. De um lado cana de açúcar, do outro lado cabeça. Ao centro, senhores sentados, andam, vendo a colheita do algodão branco, 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 sendo colhido por mãos negras. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver quando o zumbi chegar. O que vai acontecer? O zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi é quem manda. Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi é quem manda. Eu quero